Olá, pessoal. Aqui é Regina Celli, do Glaucoma, do HCLOI, São Paulo, para quem não me conhece. Fiz a coordenação do Glaucoma Day de 2020. Tentei distribuir com todos os palestrantes do Brasil inteiro, para a gente ter um bate-papo, uma discussão informal, colocando também aspectos de diagnóstico, tratamento clínico, tratamento cirúrgico. Acho que seria interessante que todo mundo participasse e fazendo essas discussões para a gente poder realmente, no dia a dia, tirar as nossas dúvidas que a gente tem na condução dos nossos pacientes, na nossa rotina de atendimento, tá bom? O primeiro tema que eu vou abordar é esterofotografia padrão ouro. Como que a gente consegue acompanhar os pacientes quando eles trazem várias fotografias de outros equipamentos? É um grande desafio na nossa rotina de atendimento do glaucoma, mas eu acho que todo mundo aqui pega uma situação como essa. Então, aqui, quando eu coloquei esse paciente, esse quadro clínico de uma paciente minha, eu já acompanho essa paciente há muitos anos, fica mais fácil. Você vê no olho direito uma fotografia de 2013, uma fotografia de 2019, mostrando aí uma hemorragia em chama de vela temporal inferior. Se a gente for observar no olho esquerdo, a facilidade fica até um pouco mais exacerbada. Por quê? Porque se você observar de 2013 para 2019, você tem um defeito em cunha temporal inferior. Aqui, deflagrando a progressão que existe nessa paciente. Quando você coloca as fotos 2013 e 2019, com esse distanciamento, fica mais fácil para você identificar quando você tem um defeito, uma progressão, né? A grande preocupação é quando você tem fotos todos os anos e no dia a dia, na rotina, a gente conseguir de fato identificar que aquele vaso está ficando desnudado, que você está tendo algumas alterações. Então, muitas vezes, o que dificulta também, além de você colocar no acompanhamento dos pacientes de muito tempo, é cada vez que o paciente retoma que acontece com a gente, o paciente traz uma fotografia com uma qualidade, com um tipo de equipamento e que muitas vezes alguns detalhes ficam perdidos. Lembrando que a retinografia, a estereofotografia, é uma das coisas mais importantes de arma no nosso acompanhamento do paciente do glaucoma. Esse paciente aqui, eu vou mostrar para vocês, é um paciente que a gente acompanha há muito tempo, desde 2011. Ele trouxe uma fotografia de outro serviço, tá? Ao longo do tempo, em relação ao olho direito, a gente vai observando vários tipos de imagem, às vezes até uma imagem um pouquinho menor, que às vezes dificulta, mas quando é uma imagem digital, você consegue ampliar, então facilita, quando você está diante do computador, né? E a gente observa que, na verdade, esse paciente do lado direito nos parece que não teve uma progressão significativa. Agora, observem em relação ao olho esquerdo. Ao longo do tempo, esse paciente foi observando uma diminuição da camada de fibras nervosas temporal inferior. Em 2016, 2013 já tem uma diminuição temporal inferior, mas em 2016 você começa a perceber nitidamente um ROIT temporal inferior, né? O que facilita. Então, uma fotografia como essa, mesmo com uma tecnologia diferente aplicada nessas fotografias, nos deu uma possibilidade de entendimento do paciente ao longo do tempo numa progressão clínica. Então, a minha preocupação é quando você tem uma diferença muito tênue, por exemplo, de 2011 para 2013, que o paciente já estava progredindo, você não conseguir mudar o tratamento, associar a medicação, substituir ou até mesmo indicar um laser ou uma cirurgia, porque o paciente está em franca progressão ao longo do tempo. Aqui eu coloquei uma possibilidade da gente poder fazer uma análise da primeira foto do paciente de 2011, tá? Eu tive que ampliar um pouquinho essa foto, porque a foto estava muito pequena, né? E aí eu sobrepus a imagem atual, da última fotografia. Então, a gente percebe que não há uma mudança no Debrum neural, então você não tem conflagrado aí a progressão no olho direito. Em relação ao olho esquerdo desse mesmo paciente, observem bem as mudanças e aí a presença do ROIT e um afinamento do Debrum temporal inferior.
Então, facilitou que você tem um acompanhamento ao longo do tempo, então você consegue, fazendo uma análise da imagem, dos vasos, do declive, da escavação, da angulação, você consegue identificar. Mas quando você consegue colocar numa sequência, uma sequência seriada dessas estereofotografias, dessas retinografias, facilita bastante no entendimento da progressão do paciente. Aqui é uma outra paciente, aqui a situação foi um pouco pior, que essa paciente fez uma imagem em 2015 da Topicon e atualmente ela trouxe uma imagem para a gente de uma retinografia do Califórnia. Então, a gente observa uma progressão, porque essa paciente progrediu bastante, até ao longo do tempo a gente até operou essa paciente, né? Mas aqui muda, no Califórnia, muda a intensidade da luz em relação ao nervo óptico. Então, você quebra um pouco, a imagem explode e aí dificulta para você, às vezes, ter uma imagem tão nítida de progressão. Aqui é o olho esquerdo dessa mesma paciente, ela tem uma progressão significativa nos 2 olhos e observem aqui a destruição do De Bruyn. Apesar de que, nessa fotografia, a sensação de progressão ela é maior, porque essa fotografia é uma fotografia com um equipamento do Califórnia, dando essa dificuldade, dando até uma impressão do De Bruyn mais pálido, que na verdade, na realidade, isso não é real, tá? Essa paciente, ela mudou de convênio e agora ela traz as retinografias de um outro serviço. E aí, nessa última consulta, solicitei, mandei uma carta para o convênio, solicitando uma fotografia em outra máquina, para a gente fazer o comparativo. Muitas vezes você consegue identificar essas mudanças na bio de fundo, na biomicroscopia de fundo, mas para você fazer o comparativo ao longo do tempo, nada como a fotografia. Então, a fotografia realmente é o padrão ouro, tá? Aí eu queria abrir um pouquinho para discussão com vocês, para vocês me trazerem aí como vocês fazem no seu dia a dia para identificar essa situação quando o paciente traz uma situação de realmente vários equipamentos para a gente poder ter uma noção de se o paciente está tendo uma progressão ou não. Muito obrigado. Até mais. Queria abrir um pouquinho a discussão para a gente poder falar sobre essa questão da retinografia. A Raiza está aí no grupo? Poderia fazer uma observação? Como é que ela faz no seu dia a dia para poder comparar esses nervóticos? Olá, Regina. Parabéns aí pela sua aula. Eu gosto muito das imagens. A gente estava falando agora há pouco sobre tecnologia, sobre seu uso OCT, mas com certeza as fotografias elas são grandes aliadas do nosso dia a dia. Eu até digo que eu escolhi fazer glaucoma o dia que eu olhei aquelas imagens pela primeira vez, que eu vi o fundo de olho, que eu vi a possibilidade de registrar, eu me apaixonei. As fotografias, elas auxiliam, porque quando você está lá no dia a dia tentando olhar e identificar as alterações, você às vezes até consegue pela lâmpada de fenda encontrar algum sinal que seja suspeito de uma piora, mas quando você tem um registro anterior, isso é uma forma muito mais objetiva, com certeza, de você fazer uma comparação. E aí vem novamente a importância, eu gostei do que você colocou a questão das fotografias seriadas. Às vezes, quando você compara uma fotografia de um ano com uma fotografia de alguns meses depois, você não encontra muita alteração, mas quando você tem as fotografias seriadas, que você começa a observar uma atrás da outra, você consegue observar melhor uma perda não só de fibras, mas uma perda de rima, um movimento dos vasos. Então, acho que esse foi o ponto mais importante que você colocou na sua aula. É justamente a necessidade de ser um exame que você precisa repetir, e às vezes não são em 2 fotos que você pega essa diferença. Você vai pegando ao longo dos anos. E mais, o paciente, eu vi que você colocou aí imagens de hemorragia de disco, o paciente que você acompanha, que você faz fotografia, você tem a possibilidade de, às vezes, você pegar uma hemorragia de disco que muda, muitas vezes, a conduta. Aquilo que você achava que estava controlado, às vezes você estava na dúvida até se era glaucoma ou não. Então, quando você tem esse hábito de fazer as fotografias seriadas, aumentam também as suas chances de pegar, por exemplo, uma hemorragia de disco. Então, eu considero a retinografia uma aliada do nosso trabalho importantíssima. Parabéns pela sua aula.
Obrigada, minha querida. Agora nós vamos chamar a doutora Victória Moreira Fernandes, do Grupo Opt, para fazer a apresentação de OCT macular.